Boa tarde. Boa tarde a todos. O meu nome é Alberto Zaconeta. Eu sou professor de obstetrícia da Universidade de Brasília e médico da Enfermaria de Gravidez de Alto Risco do Hospital Universitário de Brasília. Boas-vindas. Esta é uma das atividades que compõe a programação da 19ª Jornada Científica do HUB. Esse nosso evento vai até amanhã, dia 27. Convido vocês a participarem das outras atividades, assim como também da apresentação dos trabalhos aprovados. Neste momento, eu vou pedir para que os participantes mantenham as suas câmeras e microfones desligados e vou pedir aos nossos palestrantes que habilitem as suas câmeras para que o nosso público os possa ver. Os temas que serão abordados hoje são 3. O primeiro, relação entre o teor de massa muscular e classificação como bem nutrida pela avaliação subjetiva global de indivíduos atendidos no acolhimento do Serviço de Oncologia do Hospital Universitário de Brasília, que será apresentado pelo Dr. Gabriel Lins Ferreira. O segundo projeto, resultados preliminares do desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes filhas de mulheres expostas à infecção pelo SARS-CoV-2 durante a gestação, pela doutora Caroline de Oliveira Alves. E o projeto 3, sala de espera no ambulatório de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento de lactentes filhos de mulheres expostas à infecção pelo SARS-CoV-2 durante a gestação, também pela doutora Caroline de Oliveira Alves. Esta atividade, ela tem 1 hora de duração. Eu vou ler a continuidade, vou apresentar os nossos palestrantes. De Oliveira Alves é professora do curso de terapia ocupacional da Universidade de Brasília, terapeuta ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em desenvolvimento infantil pela UFMG. Ela possui mestrado em Ciências da Saúde pela UFMG e doutorado em Ciência e Tecnologia em Saúde pela FCE-UNB. Atua nos temas de hospitalização, saúde materno-infantil, desenvolvimento infantil e prematuridade. E o Dr. Gabriel Lins Ferreira possui graduação em nutrição pelo Centro Universitário de Brasília e é residente multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília em atenção oncológica e nutrição. Como vai ser a dinâmica da nossa atividade? Nós primeiro vamos ouvir aos nossos palestrantes, cada um fará a sua exposição em um tempo de 10 minutos, e a seguir abriremos para comentários. Peço que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou já deixar algum tema para a discussão, se manifestem pelo nosso chat. Nós iremos tomar em conta as suas considerações. Esta atividade terminará pontualmente às 17 horas, e aqueles de vocês que desejem obter o seu certificado, ele estará disponível no site do evento em um prazo de até 30 dias. Então, nós vamos começar já com nossa primeira atividade. Peço que o Gabriel, por gentileza, comece com a sua exposição. Bom, então, vamos lá, né? Como fui muito bem apresentado, meu nome é Gabriel, sou nutricionista, residente em atenção oncológica no Hospital Universitário de Brasília, e hoje eu vou falar sobre um projeto de pesquisa desenvolvido na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, na UNACOM, que tentou observar a relação entre o teor de massa muscular e classificação como bem nutrido pela avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, que a gente chama de ASGPPP, de indivíduos atendidos no acolhimento do Serviço de Oncologia no Hospital Universitário de Brasília. Bom, então, como introdução, a desnutrição e a perda de peso no paciente oncológico ocorrem em razão do balanço energético e proteico negativo
a redução da ingestão alimentar em associação com as alterações metabólicas induzidas pelo próprio tumor, e essas alterações metabólicas podem ser o aumento do gasto energético, a obstrução mecânica e sintomas relacionados ao próprio tratamento, como náuseas, vômitos, diarreia e disfagia, que é a dificuldade de deglutir, a lipólise e a proteólise derivadas das inflamações sistêmicas e fatores catabólicos. Vale lembrar que o câncer é uma doença inflamatória, né? Então esses fatores de inflamação impactam muito nessa lipólise e proteólise do paciente oncológico. Então, essa perda de massa muscular, ela está intimamente relacionada com efeitos adversos, né, no paciente oncológico, e essa desnutrição proteico-calórica acarreta a diminuição da qualidade de vida, da sobrevida e a tolerância ao próprio tratamento que esse paciente pode sofrer. A composição corporal, ela é um fator-chave para reduzir essa quimiotoxicidade e, por fim, aumentar a sobrevida e a qualidade de vida do paciente, né? E a classificação do estado nutricional, ela tem sido gradativamente aprimorada por meio da substituição ou do acréscimo de outros instrumentos de triagem e diagnóstico. Então, pegando um pouco, né, que a gente vai analisar o teor de massa muscular, então não tem como falar de massa muscular sem falar da sarcopenia, que a sarcopenia, né, ela tem sido associada à diminuição da capacidade funcional significativa, risco de quedas e fraturas, um tempo maior de hospitalização e um tempo de hospitalização prolongado e um aumento da incidência de infecções hospitalares, né? Vale lembrar que a sarcopenia, ela é um desequilíbrio entre a quantidade e a qualidade dessa massa muscular. E o SARC-F, ele é um questionário que foi elaborado inicialmente para aplicação na população idosa, com o intuito de avaliar, por meio de 5 perguntas, esse risco de sarcopenia. Então, ele é um método de triagem para avaliar esse risco. E os componentes do questionário são força, como levantar um peso de 5 quilos do chão e estendê-lo, assistência para caminhar, que seria, por exemplo, caminhar entre os cômodos da própria casa, levantar e sentar de uma cadeira, subir escadas e o número de quedas no último ano. Bom, grande parte dos pacientes oncológicos, eles têm o diagnóstico de sarcopenia devido à perda de massa e força muscular antes, durante e após o tratamento e também de acordo com o grau que está a doença oncológica que ele tem. A sarcopenia é um preditor desses desfechos clínicos como resposta ao tratamento e progressão tumoral, e a frequência dos resultados adversos aumenta com a diminuição da massa muscular nesses pacientes. Então, a dose dos quimioterápicos, né, tem sido considerada, né, talvez o mais correto a ser feito é levar em consideração a massa muscular magra do paciente, ao invés de considerar a superfície corporal por completo, né, visto que o corpo ele possui outros, né, partes de tecidos, como tecido adiposo, e esse tecido adiposo pode favorecer a quimiotoxicidade nesses pacientes. Então, como eu disse, a classificação do estado nutricional ela tem sido aprimorada, né, e a associação de vários métodos de triagem e avaliação nutricional tem demonstrado uma melhor acurácia e melhor presença de risco nutricional. Então, diante desse exposto, né, diante do que eu falei, da perda de massa muscular, né, da quimiotoxicidade produzida através da composição corporal, né, o objetivo desse estudo foi identificar a relação entre o teor de massa muscular e a classificação como bem nutrido pela avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente no serviço de oncologia do HUB. Então, vou explicar rapidamente o que é a SGPPP. A SGPPP, ela é um método de triagem que avalia em 4 blocos, né, a percepção do paciente sobre ele mesmo. Então, ela vai avaliar a perda de peso nos últimos tempos, né, então no último mês e nos últimos 6 meses, a ingestão alimentar no último mês e no tempo atual, os sinais e sintomas clínicos que ele tem, né, nas últimas 2 semanas, e também as atividades do dia diária no último mês, se ele fez ou não, né? E esse score é gradativo, então quanto maior o score que esse paciente tem, maior o risco nutricional que ele vai ter, né? E ele é classificado entre A, B ou C, né, que a gente leva em conta o A como bem nutrido, o B e o C que já tem um risco de desnutrição ou alguma desnutrição já instalada nesse paciente. Então, a metodologia do estudo é um estudo observacional transversal, que foi aprovado pelo CEP da FM, né, e teve alguns critérios de inclusão. Os critérios de inclusão é ser maior de 18 anos,
ter algum tipo de tratamento oncológico, né, seja ele químio, rádio ou quimio-rádio, ou então ele já ter passado por um tratamento oncológico, pode ser cirúrgico, mas ele tem que ser acolhido no serviço de oncologia. E os critérios de exclusão foram pacientes menores de 18 anos, pacientes acamados ou cadeirantes, né, ou que não tiveram nenhuma proposta de tratamento oncológico ou que tenham algum tipo de edema ou ascite. Né, e ele tem que ter assinado o termo de consentimento livre esclarecido. Para a coleta de dados, a gente utilizou a SGPPP, que faz parte já do serviço de acolhimento do paciente na equipe de nutrição. A gente coletou alguns dados antropométricos, como o peso atual, a altura, a circunferência do braço, a prega cutânea trispital, a circunferência muscular do braço, a área muscular do braço e a força muscular. E foi feita a aplicação em conjunto do questionário SARC-F, que foi o que eu expliquei anteriormente. Para análise estatística, né, então feito o teste de Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk para ver os dados sem distribuição normal e os testes não paramétricos. Foi feita a coeficiente de correlação de Spearman para analisar as correlações entre as variáveis quantitativas, que foi essa que eu já citei, né, que são, por exemplo, o score da SGPPP, o score do SARC-F, o tanto que ele tem de circunferência do braço, pré-cutâneo trispital, enfim. O método Stepwise, que é um modelo de regressão linear para explicar o SARC-F. Então, por exemplo, quanto maior o score do SARC-F, maior o score da avaliação subjetiva global, talvez seria uma menor força muscular, esse método pode explicar isso. Um teste exato de Fischer para análise qualitativa, todas essas análises foram feitas no SPSS e foi considerado um p-valor estatisticamente relevante de 0,05. Bom, então, das amostras, né, então foram coletados 148 indivíduos, em que nós tivemos 56 perdas, 4 recusas e uma amostra final de 8 pacientes. Né, 30 do sexo masculino e, se não me engano, 46 do sexo feminino. Aliás, 58. Então, para essas análises, né, então a maioria foi do sexo feminino, a maioria também foram idosos, né, 52% da amostra, e a maioria não foi classificada com o risco nutricional pelo score da SGPPP. Em relação à classificação da sarcopenia, né, um score menor que 4, né, é classificado sem sarcopenia ou sem a provável sarcopenia. Então, foi a maioria dos indivíduos, né, 95% da amostra. Para a fraqueza, né, em classificação da força muscular, a gente utilizou o dinamômetro, né, que ele é um instrumento para a gente verificar a força de preensão palmar, e essa força de preensão palmar que dá essa força muscular. Né? Então, para os indivíduos homens, o ponto de corte é 27, então 2% da amostra tiveram um ponto de corte menor que 27, então eles têm essa força muscular, né, classificada como fraqueza, e das mulheres, 14%. E a força preservada foram a maioria dos indivíduos, pegando em relação os indivíduos que deram a fraqueza muscular. Em relação à área muscular do braço, que é uma outra medida, né, para classificar o estado nutricional do paciente e a reserva muscular dele, os pacientes com depressão foram 20,5% da amostra. Essa aqui é uma tabela, né, para a gente verificar, na verdade, para a gente analisar as variáveis qualitativas desse estudo para saber se tem um p-valor relevante, né, em relação ao risco nutricional, e a gente percebe que nenhuma delas tem com a amostra foi relevante ou estatisticamente relevante em questão do risco nutricional. Todas essas tiveram um p-valor menor ou maior do que 0,05. Já para o cálculo, né, de coeficiente de correlação de Spearman, o que a gente percebe é que o score da SGPPP ele possui uma relação significativa com essa força muscular, que foi um p-valor igual a 0,010 e negativas, menos 0,27, o que pode indicar que quanto maior o score da SGPPP, menor tende a ser a força muscular, porém essa intensidade dessa correlação é fraca devido ao número da amostra de pacientes em risco nutricional. Então, aqui só para a gente ver, né, onde foi que a gente colocou.
E as únicas variáveis que talvez tenham, né, essa interferência significativa estatisticamente foram o peso e a força muscular, que a gente percebe que o p-valor foi 0,031 e o peso 0,07. Então, cerca de 54,8% dos indivíduos da amostra eles foram classificados pelo IMC como obesos. E desses 46 pacientes, 15% foram classificados como em risco nutricional. Então, o score da SGPPP deles foi maior do que 9. Né? E esse mesmo fato foi observado para a amostra em geral, já que o score da SGPPP detectou 3,6% dos pacientes como em risco nutricional. E esse score parece ser mais sensível para detectar o risco, né, do que a própria classificação dele no próprio instrumento. Então, como alguns achados, né, então a gente percebe que há essa correlação significativa entre a força muscular e o score de Sarkiev e o score da SGPPP. O score sozinho da SGPPP não é capaz de identificar esses pacientes com risco nutricional. A junção das duas triagens, então fazer o SARC-F e a SGPPP, pode melhorar essa detecção do estado nutricional do paciente antes de iniciar o tratamento oncológico. E há a necessidade da associação de ferramentas de avaliação corporal no paciente oncológico para a gente verificar, né, e ter uma melhor acurácia para detectar essa fragilidade no estado nutricional antes do tratamento, que é o que a gente pega o paciente antes do tratamento na unidade em alta complexidade de oncologia, no CACUM. Então, como conclusão, nesse estudo, né, ele demonstrou que a única variável que apresentou correlação estatisticamente significativa foi, né, o score da SGPPP e a força muscular. E quanto maior a pontuação no SARC-F e o score da triagem, menor era a força muscular. Esses resultados mostram que alguns métodos de avaliação do tecido muscular e força muscular são necessários para complementar o instrumento de triagem e, assim, poderem detectar pacientes em risco de sarcopenia e pacientes já com sarcopenia instalada. Esse SARC-F, né, por ser um instrumento fácil, rápido, de baixo custo, né, ele pode sim ser associado a esse outro método de triagem que a gente já utiliza para complementar, né, a triagem e para detectar esse risco de sarcopenia. E fica evidente a necessidade do aprimoramento das técnicas de triagem nutricional dos pacientes oncológicos, como a associação de métodos que avaliem de forma mais precisa a sua composição corporal, visto que ela representa um importante fator de resposta ao tratamento e prognóstico dos pacientes submetidos ao tratamento oncológico. Então, essa pesquisa, né, esses dados eles foram coletados ano passado, pela residente Patrícia da Cruz Teixeira, e eu estou dando continuidade nele esse ano. Então, essa pesquisa está sendo feita, né, na unidade de alta complexidade de oncologia, no NACOM, e a gente está tentando aumentar o N da amostra para aumentar as possíveis correlações. E a novidade na pesquisa é que a gente incluiu um novo parâmetro no topométrico, que é a circunferência da panturrilha. Que essa circunferência da panturrilha ela mostra uma associação positiva com essa sarcopenia. Então, ela pode detectar melhor também esse risco de sarcopenia e é mais um novo parâmetro antropométrico para a gente associar com a nossa triagem no serviço. Essas foram algumas das minhas referências e obrigado. Oi. Olá. Marco, eu não estou conseguindo abrir a minha câmera aqui. Tá travada? Agora sim. Muito bem, Gabriel, muito obrigado pela sua bela explanação. Nós vamos seguir, então, conforme tínhamos combinado, passar para as apresentações da doutora Caroline, e ao final faremos a discussão e a resposta às perguntas do nosso auditor. Por gentileza, doutora Caroline, pode começar com o projeto 2. Obrigada, boa tarde.
Eu quero antes agradecer o convite, a oportunidade de partilhar conhecimentos, experiências. Quero agradecer à comissão organizadora pelo suporte e apoio, e eu vou refletir um pouco com vocês um projeto de pesquisa, que é a avaliação. Vou só liberar aqui para ter controle. É a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. Desculpa, gente, é só para eu poder ter controle aqui da apresentação. Nós estamos vendo a sua apresentação, agora saiu, estamos te vendo. Sim, sim. Deixa eu colocar novamente. Isso. Ótimo. Sim, agora eu tenho. Então, desculpa, gente, então vamos retomar. Eu vou apresentar a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes, filhas de mulheres expostas à infecção pelo SARS-CoV-2 durante a gestação. O COVID, ele é causado, né, pelo vírus SARS-CoV-2 e o processo infeccioso ele é semelhante a outras infecções virais respiratórias, né? Pode apresentar tosse, e em alguns casos evoluir para maior complexidade do quadro clínico. Nesse processo infeccioso, pouco a gente conhece dos efeitos na gestação, no puerpério na saúde da mulher e no feto. E o impacto desse processo infeccioso durante a gestação, né, para o desenvolvimento dos filhos a longo prazo, né? O impacto do desenvolvimento a longo prazo dos filhos de mães que foram contaminadas durante a gestação. Já é um consenso na literatura que o primeiro ano de vida a gente tem maior plasticidade neuronal e que quanto antes, né, quanto mais precoce for o diagnóstico de atraso no desenvolvimento e intervenção, melhor vai ser o impacto disso na vida futura da criança. Então, criança tendo algum fator de saúde, alguma condição que possa comprometer o desenvolvimento, quanto antes a gente consegue identificar e intervir, melhor vai ser o prognóstico do desenvolvimento dessa criança. Então, vou apresentar para vocês o nosso estudo, né? É um estudo longitudinal, ele acompanha lactentes, filhas de mulheres expostas e não expostas à infecção por SARS-CoV-2 durante a gestação. Esse é um projeto satélite, né? Existe um projeto maior, dividido em 2 etapas, e esse é um dos braços do projeto. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética. E aí, como que é esse projeto como um todo, né? Tem a etapa A, que acompanha essa mulher ainda quando está gestante e infecta e tem o Covid-19. E após esse bebê nascer, a gente inicia a etapa B, que é a etapa born, que é o acompanhamento dessa criança. Esse acompanhamento, ele é feito por uma equipe multiprofissional, no ambulatório de pediatria. Então, é feito por pediatras, enfermeiros, psicólogas, fisioterapeutas e nós, terapeutas ocupacionais, que estamos com esse braço da pesquisa, no qual a gente vai avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor. E, mais do que só avaliar, a gente vai comparar com crianças da mesma idade de que as mães não tiveram infecção, mas para a gente poder fazer um panorama se teve algum impacto essa infecção do Covid durante a gestação e poder comparar com crianças que as mães não tiveram a infecção.
A avaliação vai ser feita pelo teste Bailey, Bailey Scales Infant Development. Vai ser feito no primeiro mês de vida dessa criança, aos 3 meses, aos 6, aos 9, com 1 ano, depois com 1 ano e 3 meses, depois com 1 ano e 6 meses. A gente vai avaliar o desenvolvimento dessa criança. A escala Bailey, ela é dividida em 3 escalas que subdividem, e a gente tem 5 escalas, que é a escala cognitiva. Aqui está um pouco claro para vocês, mas é a escala cognitiva, a escala de linguagem, a escala motora. Sendo que a escala de linguagem, a gente tem a linguagem receptiva e a linguagem expressiva, o motor grosso e o motor fino, por isso que ao todo são 5. O teste Bailey, ele avalia crianças de 0, desculpa, gente, aqui está 36 meses, mas até 42 meses. Ele acompanha o desenvolvimento dessas crianças até 3 anos e meio, né? Para poder avaliar, a gente precisa de um kit e a equipe tem que ser treinada à aplicação desse teste. A aplicação desse teste tem que ser feito em um ambiente tranquilo, calmo, ventilado, né, livre de distração, e tem que ter um menor número possível de pessoas na sala. Não é recomendado aplicar esse teste no domicílio. A equipe que aplica esse teste é formada por 2 terapeutas ocupacionais, eu e a Pabline, e tem como participantes 2 alunas de graduação que também aplicam esse teste. Como que funciona? Então, quando a gestante tem um quadro de COVID e interna, e se tiver bebê nesse período, ela já recebe orientação para marcar a consulta no ambulatório após a alta hospitalar. Essa consulta ela é feita todas as sextas-feiras, de 1 às 5 da tarde, no corredor laranja. Então, essa mãe, né, depois que recebe alta, agenda, consulta a mãe ou um familiar, agenda, consulta, e essa primeira consulta é feita ainda nos primeiros dias de vida do bebê. A gente não avalia nessa primeira consulta, a gente só avalia quando esse bebê retorna com 1 mês. E quando ele retorna com 1 mês, é feito o acolhimento da família, é aplicado o Bailey e dado orientações sobre formas de estimular o desenvolvimento dessa criança. Os resultados preliminares já foram avaliados 78 crianças no primeiro mês de vida. Só que o teste Bailey, ele não tem uma qualidade nas extremidades, como todos os testes de desenvolvimento. Então, logo no início e mais no final da idade que ele se propõe, ele não tem uma especificidade. Então, a gente tem limitação desses resultados preliminares esse mês, e a princípio a gente quer fazer uma associação com outros achados clínicos, desde peso, desde perímetro cefálico, o exame transfontanela que essas crianças fazem. Então, a gente, a princípio, não tem os dados preliminares consistentes dessas crianças. A gente tem uma limitação, a gente ainda busca financiamento, porque atualmente a gente está com um kit completo do Bailey, e às vezes a gente chega a ter 25 crianças por dia para ser avaliada, o ambulatório está bem cheio, a nossa meta é chegar a avaliar 300 crianças nessa faixa etária, de 1 mês até 1 ano e 6 meses. Essas são as referências. E eu quero agradecer para passar para a próxima apresentação. Obrigado, Caroline. Muito obrigado pela sua apresentação, dentro do seu tempo, muito bonita, plasticamente bonita também, os seus slides. Então, pronto. Por gentileza, pode colocar a sua próxima apresentação. Sim. Bom, gente, em seguida eu vou partilhar com vocês a experiência da sala de espera
desse ambulatório que a gente realiza, do acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento dos lactantes filhos de mães expostos à infecção por SARS-CoV-2 durante a gestação. A sala de espera, deixa eu só mudar aqui para eu não avançar antes, né? As salas de espera, elas são um ambiente no qual a gente desenvolve algumas atividades, enquanto o paciente aguarda a consulta, né? A gente utiliza a gente utiliza da educação em saúde nesses espaços, tendo como educação em saúde o processo educativo de construção de conhecimento em saúde que visa a apropriação da temática pela população. É como se a gente corresponsabilizasse o usuário pelo esse processo de cuidado com a saúde, e não só para o profissional que vai atender e acolher as demandas, né? As salas de espera dos serviços de saúde, eles são ambientes favoráveis para o desenvolvimento de educação em saúde. A sala de espera do ambulatório, a gente realiza ela enquanto as famílias aguardam as consultas. Como eu falei com vocês, que foi a avaliação do desenvolvimento, ele é um projeto satélite do Prodeste e foi aprovado pelo Comitê de Ética. Mas a sala de espera em si, ela não é um projeto de pesquisa, ela dá suporte ao projeto de pesquisa, né? Lembra que eu comentei? É o projeto de pesquisa que tem 2 etapas, que acompanha desde quando a gestante tem Covid, e aí quando esse bebê recebe a Nós perdemos a audição da expositora ou eu estou com problema? Sim, eu acho que caiu a conexão dela. Tá bom. Então, nós vamos esperar um pouquinho ela fazer a reconexão. Você tem o contato dela? Acredito que sim, eu consigo conversar com ela. Não tenho o telefone dela, mas pelo e-mail eu acho voltei, que consigo. Voltou. Desculpa. Tá, tranquilo. Ai, perdão. Pode continuar, doutora, por gentileza. Sim, então vamos seguir. É o que eu tinha comentado com vocês. Esse processo de pesquisa, gente, ele começa na etapa quando a gestante ainda está infectada e após que o bebê nascer, ele vai passar pelo acompanhamento. Seguindo, esse bebê ele é acompanhado por diversos profissionais, por uma equipe multiprofissional, né? Pelo pediatra, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional, que é o que eu tinha comentado, que faz o teste do desenvolvimento. Então, após a alta hospitalar, a família recebe orientação para agendar o ambulatório, né? Como eu comentei com vocês, e elas agendam e aguardam essa consulta na sala de espera, né? A sala de espera, a princípio, ela tinha o objetivo de acolher e orientar as famílias. Então, como que funciona? A família, ela chega no ambulatório do HUB e a nossa consulta começa 1h da tarde. O ambulatório, ele tem fechado no horário de almoço. Então, a família, normalmente, se chega antes, tem que aguardar um pouco, ainda do lado externo. Quando entra, passa pela triagem, até mesmo por causa da pandemia. Em seguida, ela direciona para a sala de espera e essa família com essa criança pode fazer até essas 6 consultas ou procedimentos, né? Que é pesar e medir com enfermagem, depois passa pela consulta com o pediatra, passa pela avaliação do terapeuta ocupacional, em seguida com a avaliação da fono. Tem o exame transfontanela que essa criança pode ser que faça, dependendo da idade, que ela vá para a consulta, e é feito um teste do cheirinho também. Então, essa criança, ela passa por ela transita por vários atendimentos. E a sala de espera, ela tem esse papel de orientar a família como que vai ser essas consultas, já que esse acompanhamento, né, que é feito com o bebê, ele é diferente do que é feito de forma tradicional nos centros de saúde, né, puericultura.
ele amplia a atenção voltada para essa criança. Então, inicialmente, gente, a sala de espera era para inicialmente era para a gente ter uma atuação com as famílias enquanto elas aguardavam a consulta. E aí as estratégias prioritárias que a gente vê na literatura e que é feito nas salas de espera são grupais e orientações e acolhimento. Mas a gente está no momento da pandemia, né? Do distanciamento social. E aí a gente teve que adaptar essa sala de espera a essa nova realidade, né? Que não dá para fazer grupos, que não dá para aproximar muitas pessoas, que o atendimento, né? A orientação ela vai ter que ser individualizada. Isso é importante porque a gente atende a demanda da família, mas a educação em saúde é muito importante quando essas pessoas se identificam com as demandas do outro, que se identificam com a sua realidade. Só que, infelizmente, essas atividades grupais nós não estamos fazendo por causa da pandemia. Então, as famílias, elas aguardam a consulta do bebê no ambulatório. Lembra que eu falei que pode chegar a ter 6 procedimentos ou consultas diferentes. O tempo de espera, às vezes, pode variar de 30 minutos a 2 horas. E o paciente, muitas vezes, chega antes do horário. Ou porque aproveita uma outra consulta para ir, ou porque a gente também tem que pensar nessa questão socioeconômica desses pacientes, ou por causa do transporte coletivo e acaba saindo bem mais cedo de casa. E lembra que eu falei que o ambulatório ele abre às 13 horas? Então, muitas vezes essas famílias aguardam do lado de fora, né? A gente está falando de famílias que muitas vezes vão consultar o filho, vão consultar a criança, mas que estão vivendo o luto materno, né? A Iácara apresentou o trabalho aqui, muito interessante, sobre a estatística né, sobre a quantidade da morte materna por Covid, né, dados epidemiológicos, e tem sido alto, né? O Brasil ele tem um número significante de mortes maternas. Então, a gente vive essa realidade também, que as famílias vão levar a criança para avaliar, mas estão vivendo o luto da morte materna e a estranheza do novo normal, né? Desde que se leva o recém-nascido com aquela face protege, aquela proteção, ou se não leva, ou se vão de máscara, todos usam máscara, mas como é lidar com essa nova situação de pandemia tendo um recém-nascido? Então, a sala de espera, ela pode causar, já tem estudos que falam que a sala de espera, o ambiente de espera de um ambulatório, ela pode causar angústia, agonia, medo, incerteza, e tornando esse tempo desagradável pelo que a família passa, né? E é um tempo que a gente pode realizar atividade, que a gente pode acolher essas demandas, né? Pensa, é muito novo. O que é ter uma criança que nasceu nesse período de pandemia, né? Que a mãe teve Covid. Então, é um momento rico para realizar acolhimento e orientação nas rotinas do cuidado dessa criança, né? A terapia ocupacional, ela também tem um papel de interlocutor das demandas do usuário e o funcionamento do serviço. Então, a princípio, nós tínhamos dois horários de agendamento e as famílias chegavam, a maioria, todas nesse horário e aguardavam a consulta. E discutindo com o coordenador do projeto, a gente foi vendo que se era possível agendar espaçando horários, né? Em vez de agendar todo mundo para 1 hora e para 3 horas da tarde, né? Dividir, todos eram agendados nesses 2 horários, a gente agendava em períodos mais próximos, para não chegar todos no mesmo horário e ter que aguardar. Outra coisa, como eu falei com vocês, a primeira consulta é feita no pós-parto imediato. Então, após essa criança receber alta. Então, a gente tinha mulheres que iam para consulta com 7 dias de parto, né? Ainda com ponto, pós-cesárea. E a gente foi articulando com a equipe da gestão do ambulatório se essas famílias não poderiam esperar do lado de dentro, sentadas, até o ambulatório abrir para que elas pudessem fazer a triagem e entrar. Isso faz muita diferença, gente.
muita diferença para uma pessoa que está no pós-parto, com um recém-nascido, aguardando do lado de fora. A gente teve dias de chuva, dias de sol quente, recentemente foi colocada uma tenda. Então, é uma estratégia de sala de espera, quando a gente faz esse recolhimento, é uma estratégia terapia ocupacional, tem esse papel de interlocutor, de articular com que essa consulta seja mais confortável e humana também para o paciente, né? Então, as demandas que foram identificadas, eu já falei algumas, né, que foi identificação e organização indireta do atendimento, né? Em vez de marcar todo mundo para as 13 horas, a gente dividir esses horários para que eles possam chegar aos poucos e não ter que esperar tanto tempo. Acolhimento da família na entrada do ambulatório, então a gente não acolhe só quando está na sala de espera, a gente acolhe quando está do lado de fora, identificando quem que vai para a consulta, quem que não vai, porque a entrada do ambulatório, tem paciente que vai para dermato, tem paciente que vai para diversas consultas, e a gente já faz essa pré-triagem, essa organização, até mesmo para essas mulheres no pós-parto imediato poderem sentar, aguardar até o horário da triagem. O acolhimento da família, igual eu falei, a maioria das vezes essas mulheres estão no pós-parto imediato, né? Orientação sobre o funcionamento do ambulatório, que vai passar, pode ser que a criança passe pelas 6 atendimentos, dependendo da idade, qual que é a importância de passar por cada atendimento, qual que vai ser o papel de cada profissional e, de alguma forma, otimizar esse tempo de espera, né? Porque enquanto o pediatra está atendendo outra criança, a gente pode passar essa criança para pesar e depois ir passando para outros profissionais de forma que ela vai circulando por todos e que a gente organize isso de uma forma que faça que o atendimento gire sem ter que esperar tanto. Identificar as demandas e passar orientações individuais. Igual eu falei que a educação e saúde tem um papel, a atividade grupal tem um papel importante, mas a gente está tendo que fazer orientações individuais e dentro da demanda de cada família. Desde, por exemplo, se é orientação a licença paternidade. O pai quer os 15 dias para tentar essa licença paternidade de 20. Então, orientar para procurar aonde que orienta, o que é preciso fazer, direcionar essas demandas. Então, reforçando, gente, a sala de espera, ela não é pesquisa, mas ela dá suporte para a realização da pesquisa. Porque o indivíduo, quando vai, né, ele está participando de uma pesquisa, se não é confortável, se não ele não entende da importância daquilo, tanto para a pesquisa, mas tanto a contrapartida para ele não adere. Então, a sala de espera tem esse papel de acolhimento até para uma fidelização, para o entendimento do papel desse indivíduo para que a pesquisa aconteça. Ele é um projeto de extensão, né, composto por 2 alunas e 2 terapeutas ocupacionais, e o desafio tem sido realizar atividades grupais, que nesse momento está suspenso, mesmo a gente tendo um ambiente aberto, está sendo um desafio que, para as próximas etapas, como for caminhando, os dados epidemiológicos a gente pode talvez amadurecer. A articulação, né, com as normas do serviço e demandas do usuário e do paciente, e eu quero agradecer. O que eu não gastei na outra, eu acho que eu gastei aqui, né, doutor Alberto? O áudio, eu acho que eu não estou ouvindo o áudio. Oi, tudo bem? Muito obrigado. Eu estava com o meu microfone fechado, perdão. Então, nós vamos entrar agora na nossa fase de discussão. Nós temos aproximadamente 10 minutos. Vamos esperar a ver se vem alguma pergunta do auditório. Mas eu queria começar perguntando para o Gabriel
Primeiro, se quando ele se dispôs a criar esse instrumento de mensuração da sarcopenia, se os resultados que ele encontrou foram esperados, se ele já tinha a percepção de que esse teste seria insuficiente ou se o achado foi uma surpresa. O quanto lhe surpreendeu ou não lhe surpreendeu o seu resultado, Gabriel? Bom, olhando os resultados da primeira pesquisa, da segunda eu ainda não tenho, né, nem os dados preliminares, mas da primeira pesquisa foi bastante surpreendente, porque a gente achava que conseguiria encontrar até um N maior em relação aos pacientes com risco nutricional que estivessem, né, com esse risco de desenvolver sarcopenia. Mas esse já é um bom achado, né? Mostra que mesmo o paciente oncológico, né, que é classificado como bem nutrido, ele tem, né, talvez um risco de desenvolver essa sarcopenia pelo teste do SARC-F. Mas a gente esperava encontrar um resultado melhor. Pode ter sido pelo N da amostra, né? Por isso que a gente está tentando aumentar. Muito bem. Parabéns pela iniciativa, né, de você fazer pesquisa junto com assistência. É isso que nos alavanca. E aí, como você falou da amostra, eu queria te perguntar, eu vi que no lado esquerdo do seu slide você colocou as perdas, né, as perdas de segmento, pacientes que não participaram, os recursos, pacientes que não participaram. Você analisou essas perdas? Será que esses pacientes que se perderam não constituíam justamente um grupo mais vulnerável, um grupo mais sarcopênico, um grupo mais grave? Você teria a curiosidade de se debruçar um pouco na qualidade dessa amostra perdida? Bom, pensando por esse lado, né, a gente poderia ter realmente essa análise da amostra perdida, porém a perda se deu pela dinâmica do serviço. O acolhimento, né, é feito com diversos profissionais e não só a gente da nutrição. Tem os terapeutas ocupacionais, o pessoal do serviço social, psicologia, fisioterapia. Então essas perdas se deram porque o paciente ele passa por nós primeiro para fazer a triagem e depois a gente pega ele para fazer o SARC-F depois que todos os profissionais já fizeram a sua triagem. Então as perdas se deram por isso. Entendi. Né? Então a gente acabou que não aplicou o questionário SARC-F com essas perdas. Muito obrigado, viu? E eu queria perguntar para a professora Caroline, professora Caroline, e se não der nada, se o SARS-CoV não chegar não atravessar a placenta ou o processo inflamatório não afetar o recém-nascido e acompanhar essas crianças durante esse tempo todo, vai ter valido a pena? Ou seja, acha que este tipo de pesquisa está trazendo algum outro tipo de ganho para seu grupo? Sim. O não achar também é resultado, né? Mas é importante você trazer isso, porque de alguma forma as pesquisas têm gastos, né? Por mais às vezes não tem um financiamento, tem um gasto até de energia de nós profissionais. Mas vai trazer um benefício principalmente para o usuário, no qual a gente tem oportunidade de orientar sobre o desenvolvimento, fazer um acolhimento, fazer esse acompanhamento desse primeiro ano de vida mais global, acolhendo essa família, que nem sempre no nosso sistema de saúde isso é possível, né? Então, a gente pensa muito também não só como pesquisador, e se nada der certo, entre aspas, né, não der resultado, essa família se beneficiou, tendo um atendimento integral por diversos profissionais e com diversos saberes. Com certeza. Então, essa foi realmente uma pergunta provocativa, porque nós estamos numa sala onde estão nos ouvindo pessoas dos mais diversos níveis e das mais diversas ocupações. Então, em um ambiente universitário, primeiro, a sua fala de que o resultado negativo, ele é um resultado. E ele tem tanto valor quanto o resultado positivo. E segundo, que quando se cria um ambulatório para pesquisa, de alguma maneira, o estudante que está rodando por lá, ele tem uma experiência pedagógica top.
porque ele está vendo o que ele não veria, da maneira que ele não veria, se a pesquisa não estivesse sendo desenvolvida. Então, está de primeiro mundo. E terceiro, claro, que cria a musculatura para o objetivo central, que é o atendimento humanizado ao paciente, o atendimento holístico à saúde do paciente e da sua família. Na sua segunda fala, eu fiquei encantado, doutora Carolina, porque o paciente, quando ele passa por uma instituição de pesquisa, ele passa por uma maratona de atividades. Mostrou aquele quadro, todo mundo chega para o paciente com um questionário, com um teste, com uma pergunta, às vezes as perguntas são repetitivas, e o paciente, quando chega a hora da consulta, o próprio paciente ele está cansado, exausto. Então, essa sua fala de que esse segundo projeto não é pesquisa, mas dá suporte à pesquisa, dá conforto ao paciente, humaniza ao sujeito de estudo, que além de sujeito de estudo, ele é um ser humano que tem que ser compreendido e acolhido, é fundamental. Eu acho que, às vezes, nós precisamos fazer um estudo para descobrir o óbvio. Qual é o sistema de saúde suplementar, convênio, ou de medicina privada, em que o paciente chega todo mundo às 13 para ser atendido entre as 13 e as 19 horas? Impensável. Então, se determinam turnos. Então, essa sua proposta é uma proposta fantástica, ou seja, assim, não precisa todo mundo chegar às 7 horas. Vamos criar o grupo das 7, o grupo das 9 e o grupo das 11. Isso vai permitir que os nossos pacientes sejam atendidos em espaços melhores, com mais distanciamento, e que haja respeito pelo seu tempo, respeito pela sua vida fora, e não ficar sentado perdendo tempo sem respeitar essas suas qualidades humanas. Doutor Gabriel, vou lhe fazer um desafio. Faça uma pergunta ou um comentário para a doutora Carolina, depois eu vou inverter. Bom, como ela trabalhou com alguns pacientes com SARS-CoV-2, queria saber quais foram algumas dificuldades em trabalhar com esse público, né? Se teve alguma dificuldade de coleta de dados, alguma coisa em relação a esse tipo. Os pacientes que tiveram, todos já tinham passado o período de transmissão, né? Já estavam curados, que eram as gestantes. Então, tanto é que quando elas chegavam lá, o bebê já tinha nascido. Então, não teve nenhum, e até por ter recém-nascido, tinha de ser um ambiente o mais saudável possível, né? Tinha bebês lá que nem tinham recebido todas as imunizações. Então, a nossa dificuldade em relação a avaliar pacientes com SARS-CoV, a gente não teve, porque a gente não avaliou no período que ele estava doente. Todas as crianças que nós avaliamos, as mães estiveram doentes durante a gestação. Ótimo. E doutora Carolina, pode fazer uma pergunta, doutor Gabriel? Pois é, Gabriel, achei tão rica a apresentação, ainda mais quando você tratou dessa questão da medicação, não só pela extensão corporal, mas a massa. E aí, achei muito rico e de grande valor enquanto conhecimento e reflexão, mas quando você me fala das perdas, me vem essa preocupação, porque quando uma pesquisa tem perdas, às vezes a gente não consegue ter um resultado consistente. E, na verdade, não é nem tanto uma provocação, mas uma reflexão, sabe? A sala de espera, para esse paciente que transita por diversos profissionais, quem sabe a sala de espera não seria uma estratégia? Aqui eu acabei não falando, mas só, por exemplo, a gente tinha adesivos que pregava nos familiares. Então, a gente sabia que todo mundo que estava de amarelo tinha que passar pela terapia ocupacional. E isso a gente só conseguiu
por causa da sala de espera. Então, é mais uma reflexão e estratégias para que a gente possa tornar ainda mais consistente a pesquisa. Não sei se tem sala de espera lá no ambulatório de oncologia, mas uma reflexão, na verdade. Gabriel, você vê que ela está se convidando, está convidando a equipe dela para ir lá. Esse convite, viu? Não, a gente não tem perna para isso, na verdade. Mas é uma reflexão, porque muitas pesquisas, elas perdem dados e, às vezes, o que falta, entre aspas, é fidelizar o paciente, é tornar ele parte daquele processo, né? Já teve famílias que falou assim, olha, não tinha carro para vir hoje, mas eu não podia perder essa consulta, porque, né, o doutor explicou que a cada mês é importante, e a família se articulou, ela foi corresponsável daquele processo, não só de cuidado, mas do processo de participar, né? Ela é um membro da pesquisa, não só um sujeito, ela é um membro da pesquisa, de alguma forma. Com certeza. Então, justamente eu acho que talvez o mais importante destas reuniões seja a interdisciplinariedade, e uns nos contaminando com os outros. Vejam que nesta conversa em que temos uma terapeuta ocupacional, temos um nutricionista, temos um médico obstetra e todos os outros profissionais que estão nos ouvindo, nossos colegas de sala, nós saímos contaminados. Nós saímos pensando, como é que não imaginamos antes que você devia pensar na massa magra ao calcular a dose de um remédio? Né? Sim. Como é que você não pensou antes em que a tua sala de espera pode ser um espaço pedagógico, pode ser um espaço educacional, pode ser um espaço de convívio social, né? Então, acho que esse talvez seja o maior objetivo desses encontros, e eu acho que, nesse sentido, é muito importante que nós continuemos defendendo as atividades multiprofissionais, né, a multidisciplinaridade. Eu tive a felicidade de fazer o meu doutorado em Ciências da Saúde e não em Medicina, e talvez os meus maiores aprendizados foram decorrentes do convívio com os meus colegas, hoje amigos, de outras áreas, que nos permitem olhar as interfaces e assim aprimorar o atendimento aos nossos pacientes. Bom, nós estamos a 2 minutos do nosso tempo. Nós conseguimos ter uma atividade científica agradável, de alto nível. Eu gostaria de agradecer aos organizadores pela alta qualidade da plataforma que nos apresentaram, agradecer ao Marco também pelo suporte que nos deu e aos nossos palestrantes. Espero que possamos nos encontrar nos corredores, possamos nos encontrar ao vivo, e que daqui a muitos anos, quando lhe perguntem o que você estava fazendo na pandemia, você responde: eu estava fazendo ciência na Universidade de Brasília. Tudo bem? Muito obrigado. Boas tardes a todos vocês. Boa tarde.